Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma reflexão da palavra do Senhor, aqui em Mateus, capítulo 5, os versos do 13 em diante, que nos diz assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, aqui Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra. Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos, para aquela multidão, né, que ainda está falando com a multidão. Então, para os discípulos, para a multidão de judeus, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Então, a casa de Judá, ela não estava servindo mais para nada. Então, aqui Jesus está no versículo 5, no versículo 1 do capítulo 5, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, Jesus estava ali com uma multidão de pessoas, judeus, né? E os seus discípulos. E Jesus falou as bem-aventuranças. Jesus agora parte para o ensino. Aqui ele diz: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Jesus não está falando só com os discípulos. Jesus está falando com a multidão. Aqueles judeus que era para ser o sal, que era para temperar a humanidade, como Deus disse para Abraão, que dele seria abençoado todas as famílias da terra. Então, os judeus era para fazer isso, para ser esse sal que iria temperar o mundo. Mas Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quer dizer, se vocês, judeus, se vocês, apóstolos, discípulos, se vocês cristãos, que são chamados povo de Deus, vocês são o sal da terra, vocês são o tempero da terra. Mas se vocês se tornar insípidos, sem valor, se vocês não tiverem mais valor, se vocês não temperarem mais o mundo, para nada mais serve, a não ser para ser pisado, para ser zombado, para ser rejeitado, para ser criticado, para ser menosprezado. Para nada vocês mais servem, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É o que está acontecendo hoje. Então, agora eu quero falar sobre 5 funções do sal para os cristãos, para o povo de Deus. Primeira função, o sal como tempero. Colossenses 4:6. Então, Colossenses 4:6, Paulo vai nos dizer o seguinte. O que é que Paulo nos diz lá em Colossenses 4:6? Diz o seguinte. Colossenses 4:6. A vossa palavra
a vossa palavra, deixa eu ver, Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Quer dizer, nós, como filhos de Deus, devemos saber como responder às pessoas, como tratar com as pessoas. Então, se a pessoa vem a você arrependida dos seus pecados, então ela vem querendo a misericórdia de Deus, então você vai tratar ela como tempero, porque você é sal. Você vai dar a palavra de Cristo. Então, aqui, Jesus tratou como tempero, sal que tempera, a mulher adúltera, ou melhor, a mulher pecadora, mulher prostituta, que jogou perfume nos pés de Cristo na casa de um fariseu, e enxugou os cabelos e molhou, lavou os pés dele com água dos seus olhos e enxugou com os seus cabelos. E Jesus perdoou os pecados daquela mulher, Jesus não a condenou. Jesus ouviu o choro daquela mulher. Jesus viu no seu interior, viu o seu arrependimento. E Jesus usou o sal como tempero, a palavra branda, a palavra de amor. Mas os que ali estavam criticando Jesus. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixava ela chegar perto dele. Mas aquela mulher, Jesus conhecia ela, porque Jesus é Deus. Mas ele sabia também do seu coração que estava arrependida. Ali era a hora de usar o sal como tempero, para temperar aquela vida, para aquela vida ser salva, ser alcançada pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus. No mesmo caso, Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de imposto e as pessoas não gostavam, porque era ladrão, ele cobrava mais. Mas Zaqueu queria ver Jesus, ele estava querendo conhecer o Deus de Israel. Ele estava quebrantado. E Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Jesus não jogou na cara de Zaqueu os seus pecados. Por quê? Porque Zaqueu andava à procura de Deus. Então, Deus foi o sal, o tempero que Zaqueu precisava, a palavra de amor para aquela vida, a palavra de valorização para aquela vida que era desvalorizada devido às suas ações. E é assim que nós devemos ser. Muitas vezes, cada caso é um caso. Então, quando uma pessoa vem a você arrependido dos seus pecados, você não vai com palavras duras. Você vai mostrar o caminho da salvação, você vai mostrar para ela a verdade, com amor, para que ela abandone os seus erros, para que ela abandone os seus pecados, para que ela entenda a palavra. Se ela realmente estiver procurando Deus de verdade,
ela vai fazer isto com toda dedicação. Então, a outra função do sal, como remédio, como cura para a enfermidade do homem. Eu não estou falando da enfermidade física, estou falando da enfermidade espiritual. Então, o sal, ele é usado também como remédio. Nós vamos lá para Marcos, capítulo 6. Aqui, João vai usar o sal como remédio para Herodes. Marcos 6, versículo do 17 ao 20, nos diz assim: Herodes, porém, ouvindo isto, disse: Este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos, porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Então, João Batista disse para Herodes, o rei de Israel: Não te é lícito ficar com a mulher do teu irmão. Você está em pecado. Aqui, esse caso aqui, o uso do sal é diferente do uso do sal como tempero. Como tempero, a pessoa está quebrantada. Ela vai até Deus, ela anda à procura de Deus. Ela está no pecado, ela está cometendo pecado, mas ela está quebrantada, ela quer Deus, ela anda procurando Deus, e você tem que levar uma palavra de amor, uma palavra de ensino, uma palavra de misericórdia, de graça, botando ela no caminho. Mas nesse caso aqui, a pessoa não está querendo, a pessoa está no pecado, é a palavra de remédio. É o sal sendo remédio. Como assim? A palavra da verdade dura para a pessoa entender que se ela continuar no erro, se ela não se arrepender, se ela não se humilhar diante de Deus, ela vai para o inferno. Esta é o uso da palavra como remédio. Aqui não é como tempero, é como remédio. Como remédio, a palavra, o sal arde. O sal queima a ferida. O sal quer tirar a infecção. E a infecção, a ferida, a doença é o pecado. Por isso João disse: você não pode estar com Herodias, a mulher do seu irmão. Isso é pecado. Você precisa se separar dessa mulher. Mas Herodes não gostou disso. Muito menos Herodias. Então o sal ardeu, o sal fez a função dele. Mas os que receberam o sal não quiseram mudar. E o que foi que fizeram com João Batista? Mataram João Batista. Então, o remédio foi aplicado. A palavra foi falada. A cura estava ali. Mas o doente não quis ficar curado. O doente não quis o remédio. Porque aquele remédio ardia demais, ele não quis ficar curado. E tem muita gente que não gosta de ser repreendido, que não gosta de ser chamado a atenção, que não gosta que as pessoas apontem o seu pecado para que ele mude, ele não quer mudar. É como Jesus disse lá em João capítulo 3, versículo 20. Eles não vêm para a luz porque não querem abandonar os seus pecados.
Eles amam o pecado, eles querem permanecer. Jesus ali falando a verdade, mas aqueles judeus, aquelas pessoas estavam com ódio de Jesus porque não queriam abandonar o seu pecado. Então aqui João capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Então essas pessoas, o sal está sendo aplicado na vida deles, para que eles mudem, para que eles sejam curados. O sal aqui é a palavra dura da verdade, para que eles sintam e se arrependam e venham para Cristo arrependidos. Mas Jesus disse que eles não vêm porque as obras são maus e eles não querem abandonar as obras maus. Eles querem permanecer na doença, eles querem permanecer com o ferimento, eles querem permanecer com a infecção, até ela generalizar para todo o corpo e morrer. Mas aqui João, ele foi com a palavra, com o sal, que usou como remédio. E nós muitas vezes temos que usar o sal como remédio para ver se ainda há jeito em alguma pessoa. Se o sal agir como remédio, se o doente aceitar o sal como remédio, ele vai ficar curado. Porque o remédio é a palavra de Deus. Quando a pessoa rejeita a palavra, ele não vai ficar curado. Foi o que aconteceu com Herodes e com Herodias. Eles prenderam João e mataram João, porque João aplicou o sal como remédio e eles rejeitaram. Porque a ferida, quando já está infeccionada, na hora que se bota sal, arde demais. E muitos não aceitam, porque dói. E não aceitam o remédio, não aceitam o tratamento, não querem ficar curados. Então vamos prestar atenção. A terceira função do sal, como conservante do mundo. Como conservante do mundo. Então aqui em em Mateus 5,13, nos diz o seguinte. Mateus capítulo 5, versículos do 13 ao 16, nos diz assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois. Então, o 13 aqui, agora 1 Timóteo. Vamos lá para 1 Timóteo e vamos ver o que Paulo fala aqui para Timóteo em relação a isso. 1 Timóteo 4,12. Diz 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4,12 diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Então aqui Jesus, ou melhor, Paulo, está dizendo para Timóteo, para ele ser o sal que conserva o mundo, que conserva as vidas. O mundo precisa do sal como conservante. O sal como conservante, ele precisa ser muito sal. Não é pouco sal. O sal para conservar uma carne muitos dias,
precisa ser bastante sal. Tem que salgar bem. Então é isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Ele diz no versículo 12, né? Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Então, para mim, ser o sal como conservante, eu tenho que ser exemplo para o mundo. Eu tenho que ser o exemplo onde eu estou. Eu tenho que ser o exemplo para as pessoas que me conhecem. E é isso que Paulo está dizendo, ser exemplo dos fiéis. Você tem que ser um exemplo de Cristo. Você tem que se parecer cada vez mais com Cristo. Você tem que ser a imagem e semelhança de Cristo, para que o mundo veja Cristo em você e queira ser como você. E queira ser como você, queira seguir os seus passos, porque você é um servo de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. É assim que nós agimos como sal que conserva o mundo, sendo a imagem e semelhança de Cristo neste mundo, agindo como Cristo agiu, fazendo como Cristo fazia. E assim que o mundo vai ser conservado, vai sair da podridão do pecado. Mas se eu não estou sendo este sal que conserva o mundo, para nada mais presto. Então, aqui o sal, a quarta função do sal. O sal como purificador. Purificador. Conservar é não deixar a carne apodrecer, não deixar o mundo apodrecer. Mas purificar é limpar. Então, o sal como purificador. Então, vamos ver o que diz aqui em Marcos 9. Marcos, capítulo 9, versículos. Marcos 9, os versos do 49 ao 50, que nos diz assim. 49 ao 50. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se é o sal se tornar insípido, com que temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Então, o que Marcos está dizendo aqui? Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Então, aqui é o sal da purificação. Porque cada um será salgado com fogo. Fogo é sofrimento. Fogo é perseguição. Fogo é provação. Nós precisamos ser salgado com fogo para sermos purificados. E ele diz mais, cada sacrifício será salgado com sal. Cada sacrifício que eu faço em prol do reino de Deus, em prol do meu Senhor, significa abandonar o pecado, abandonar as coisas erradas, me entregar completamente nas mãos de Deus, seguindo a vontade de Deus. E o versículo 50, bom é o sal,
bom é o sal. Mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? Se o sal perdeu o seu sabor, perdeu o seu valor de temperar, de conservar, de remédio, de sarar as feridas, de purificar, do que adianta mais esse sal? Para nada serve. Então ele diz assim: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Tende sal em vós mesmos. Então nós não somos só o sal, como Jesus disse que nós somos, mas nós temos que ter esse sal em nós. Nós temos que ter esse sal que purifica, que conserva, sal que tempera o mundo, o sal que sal como remédio. Nós temos que ter esse sal na nossa vida. A quinta função do sal, sal como aliança entre Deus e o seu povo. Levítico 2:13. Então, o sal também tem a função de aliança entre o povo de Deus e Deus. Levítico 2:13 nos diz assim: e todas as tuas ofertas dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal, e não deixes faltar a tua oferta de manjares o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Então, tudo que você for fazer para Deus, faça com sal, tempero, conservante, cura, remédio. Deus quer esta aliança entre o seu povo e Ele. Quando você oferecer a Deus um sacrifício, uma oferta, seja física ou espiritual, faça com sal, porque o sal é um tempero, mas também é um remédio, mas também é a cura para nossas enfermidades, mas também é a purificação dos nossos pecados, ou melhor, das nossas enfermidades, porque o sal representa a palavra. E nós estamos com a palavra na nossa boca, por isso temos que ter o sal dentro de nós. As nossas ofertas têm que ser salgadas com sal. É a palavra, é a aliança entre Deus e nós. Que o Senhor nos abençoe. Já passou, foi muito, já não é nenhuma reflexão, mas já é um estudo. Mas o Senhor mandou falar isso. Então Jesus disse isso, né? Se o sal se torna insípido, para nada serve. Então, Deus, Ele não quer que você seja sal que não sirva para nada. Deus quer que você seja o sal que faça diferença no mundo. Deus quer que nós sejamos este sal. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então Deus quer que você seja um sal que faça a diferença. Os discípulos como sal. A sexta função do sal. Os discípulos como sal da terra. Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Nós, filhos de Deus, somos
o sal da terra. E o sal, ele é tempero. Mas, ao mesmo tempo, o sal, ele é remédio. O sal também é conservante, para conservar o mundo sem apodrecer. O sal também é purificação. Ele purifica a nossa vida com fogo. E o fogo queima, o fogo arde, mas o fogo tira as impurezas. O sal também é aliança com Deus. As nossas ofertas, como Paulo diz, que nós somos ofertas vivas no altar de Deus. O sal também é cada um dos filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para outras pessoas, dê o seu bonzinho. Amanhã nós continuaremos neste capítulo, né? Se inscreva no meu canal. E vocês aí do YouTube, aperte no sininho para que outras pessoas conheçam, né, a palavra.